2025 tá acabando. E diferente da Virgínia, né, que esse ano foi o ano dela, pra gente, pra galera do futebol, sobrou nada. Nós somos os Betinhas aí desse Brasilzão. E esse canal, o meu, o seu, o nosso canal Contra Rapa vai fazer agora o Retrospectivola. É isso mesmo, a retrospectiva da bola do futebol brasileiro. E eu peço pra, antes da gente começar com esse vídeo, eu estou embolando tudo aqui, eu peço pra você deixar o seu like, deixar também um comentário, qual foi, né, o que mais marcou aí a sua vida como torcedor ou também como jogador de futebol, por que não? E também peço para você escorregar a sua inscrição aqui neste canal, porque é muito importante para este canal continuar aí trazendo vídeos novos para você. A gente já tem documentário, a gente tem os plantões pós-jogos e também tem vídeos bobolhões aqui como esse, e a gente vai ver agora como que foi o ano de 2025 no futebol, no mundo bola aí do Brasil. E a gente já vai começar aqui, opa, calma aí que tá tendo aqui muitos problemas técnicos. Então teve aqui, ó, Cruzeiro fez um evento cabuloso no Mineirão para apresentar Gabigol e Dudu, novos reforços da temporada. Exatamente, torcedor cruzeirense, Gabigol e Dudu um dia jogaram juntos no Cruzeiro, exatamente, né? E tem a musiquinha aqui que eu coloquei, eu não vou, né, deixar tocar aqui, mas eu vou cantar, porque senão esse vídeo aqui vai com Deus. Então vamos lá, porque ele tem que voltar, né? Volta aí, porque Instagram é uma, né? É isso aí que você tá vendo. Então vamos lá, vai voltar agora! Tudo azul, Dudu e Gabi e o dinizismo. Tudo azul, vou ganhar tudo no cabuloso. E todo dia o nosso Pedrinho vai dar uma promoção no BH pro cruzeirense feliz. Só os cruzeirenses compraram nesse ano no BH. Os atleticanos foram procurar aí o central de compras. É isso aí. E lembrando que toda a pauta aí foi feita em cima, né, das notícias que foram publicadas lá no Instagram, também aqui do Contra Rapa, né, deste canal, da nossa página, enfim, estamos em quase todas as redes aí, só não estamos no Substack, sei lá. Bom, e eu peço para você também seguir a gente lá, porque tem muita informação, tem muito meme, tem muito trabalho, tem minhas fotos nos stories, exatamente isso. Você vai ver lá as minhas fotos sensualizando do pescoço para cima. Então segue a gente lá também, tá aqui o nome do perfil para você seguir, @, então segue nós lá. Em janeiro foi assim, né? Teve isso, teve a apresentação de Dudu e Gabigol, mas teve mais. Teve aqui, olha... Flamengo 1, Boa Vista 2! Calma, filho da puta! Calma! O Flamengo, que ganhou quase tudo aí no mundo do futebol, perdeu pro Boa Vista. Exatamente isso aconteceu. Exatamente que dia? Que dia que isso aconteceu? 12 de janeiro aconteceu aí, o Flamengo perdeu para o Boa Vista em sua estreia no Campeonato Carioca, em partida realizada em Aracaju, lá longe. O time rubro-negro, que atuou com os meninos da base, perdeu por 2-1 para o time de Saquarema. Lembrando que foi lá longe para quem tá no Sudeste, né? Claro, porque lá em Aracaju foi muito perto, pô, a galera conseguiu ver os meninos da base de perto. E o Flamengo perdendo para o Boa Vista, né? Perdeu para o PSG e também perdeu para o Boa Vista. É isso aí, bom, aqui eu posso deixar aí o áudio rolando, né? Calma aí, ó. Flamengo! A luz acabou aqui em casa! Quando é que ficou o jogo do Flamengo? O Flamengo perdeu pro Boa Vista, é isso aí. Já eu eliminando aqui as páginas, senão eu vou ficar enroladaço, né? Então, o Flamengo perdeu pro Boa Vista, aí a gente teve aí o São Paulo campeão da Copa São Paulo Júniores, sei lá, a famosa Copinha. E aqui o título do nosso ADM lá do Instagram disse o seguinte: os meninos de Cotia levaram 2 gols já na primeira etapa
Denner e Guinegão marcaram para o Timão, Corinthians, né? Mas o Soberaninho conseguiu a virada com gols de Paulinho e Andrade. Esse é o 5º título do São Paulo na competição de base. Então, São Paulo campeão da Copinha 2025 aí, lembrando que a Copinha já em janeiro ali, acho que já no dia 2, ou dia 3, ou dia 6, sei lá, mas bem no início mesmo já começa aí a Copinha 2026 e a de 2025 quem levou foi o Soberaninho, palavras aí do nosso ADM lá no Instagram. E teve mais em janeiro, fevereiro agora. O que aconteceu em fevereiro? Felipe Luiz superando o mestre? Como assim? Que título é esse aí? De acordo com o GE, Felipe Luiz conquista 2º título com apenas 18 jogos no Flamengo, mais rápido que Jesus e Dorival. Então o Flamengo que venceu a Supercopa Rei em cima do Botafogo, o Flamengo do Felipe Luiz, inclusive, que ganhou a Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro de 2024 e enfrentou, né, o Botafogo, que venceu o Campeonato Brasileiro também de 2024. Eles se enfrentaram, né, já no início do ano, né, pela Supercopa Rei, para ver quem seria o maior do Brasil, e aí deu o nosso queridão Flamengo Malvadão, né, e o discípulo Felipe Luiz conquistou aí, trouxe mais essa taça para o rubro-negro. O Rodrigo Garro, ele herdou a camisa 8 do Corinthians em anúncio com referências a ídolos, né? Na verdade, a gente sabe que o Garro, ele era número 10, mas ele perdeu a número 10 para o Memphis Depay, porque já estava em contrato, né, que o Memphis Depay ele receberia uma bolada do Corinthians e também a camisa 10. E, né, sobrou para o Garro a camisa 8, né? Agarro la 8 é o que está escrito aqui, não dá para ver, mas enfim, é isso que está escrito aqui. Deixa eu tentar. Não vai dar. Aqui a gente faz ao vivo mesmo e tal. O Garro perdeu a camisa 10 aí para o Memphis Depay. Então, toma essa aí, o título aí na capinha da foto e na matéria, né? Que foi assim, que diz assim: PGR e AGU dão parecer favorável ao acordo que reconhece a eleição de Edinaldo Rodrigues na CBF. Então, Edinaldo Rodrigues, ele foi reconduzido, reeleito, sei lá. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Eu sei que ele conseguiu aí parecer favorável da PGR e da AGU para continuar no comando da CBF. Teve isso também, teve um bafafá danado, né, na CBF aí do Edinaldo Rodrigues, até que depois ele, né, foi de camisa, né, no comando da CBF. Vamos lá, continuando aqui, ainda agora notícia de março. Contratação de Vitor Roque pelo Palmeiras se torna a mais cara do futebol brasileiro. O Tigrinho, que foi para o Palmeiras aí e passou por um momento ali, né, de baixa e tudo mais. Também o Abel Ferreira, né, o querido Abel Ferreira, não estava entendendo ali como colocar ele e tal no time. Acabou que ele conseguiu, o Abel Ferreira conseguiu encaixar Vitor Roque e Flaco Lopes no ataque. E quando isso aconteceu, meu amigo, o Palmeiras foi vice 2 vezes. É exatamente isso, mas o Tigrinho, né, o Vitor Roque se tornou aí a mais cara contratação do futebol brasileiro. Ainda continuando, em março teve o seguinte: segundo o blog do Paulinho, Memphis Depay e Gustavo Henrique foram para trocação sincera. Que isso, meu ADM? Após a derrota para o Barcelona de Guayaquil na última quarta-feira, a confusão sobrou até para Fabinho Soldado, que tentou apartar a briga. Vamos ver aqui. Isso aqui é o que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não dá pena. Olha, vai. E olha o Fabinho Soldado, perdidão. Ele falou que você queria ter feito. Vocês sabem, né, que cena é essa. Né? Isso aqui é absoluto de cinema. Vocês sabem, né? Tal eleição lá para prefeito de São Paulo, é isso mesmo. Ele falou que você queria ter feito. Enfim, aconteceu isso aí ali no Corinthians. E continuando em março, já mais pro finalzinho, a matéria que diz assim: Edinaldo Rodrigues é reeleito presidente da CBF por unanimidade.
e surpreendeu um total de 0 pessoas, né, no futebol brasileiro e também para quem acompanha o futebol, porque Edinaldo Rodrigues, ele, segundo a revista Piauí, né, deu aí, enfim, dava umas graciosidades aí, né, pra galera, e ele foi reeleito presidente da CBF por unanimidade, né? Mas depois saiu, né? Enfim, né? A justiça tarda, mas não falha. Então vamos lá. Agora, ainda em março, cara, isso aqui eu vou até atualizar aqui pra gente pegar do início, porque isso aqui é Absolute Futebol. Absolute Futebol. Veja aqui o que o nosso ADM lá do Instagram colocou. Às vésperas do superclássico entre Brasil e Argentina, Rafinha foi entrevistado pelo baixinho Romário e soltou essa. Qual? Vamos ver aqui, vamos ouvir juntinhos, eu e vocês? E pra finalizar, vai fazer a porra do gol contra a Argentina? Vou. Com tudo? Com tudo. Foda-se eles? Foda-se eles. É isso, valeu. E pra finalizar... Bom, e depois, se você assistiu esse jogo, a gente viu que a Argentina passou o carro por cima do Brasil, da seleção brasileira, e o Rafinha, ele nem, enfim, parece que nem entrou em campo, né? Mas foi isso que aconteceu aí com essa declaração do Rafinha, teve isso daí também, né? Teve aqui também o seguinte, no dia 10 de abril, o nosso ADM lá no Instagram disse o seguinte, ou postou o seguinte: Procuradoria do STJD pede instauração de inquérito desportivo da arbitragem em Sport versus Palmeiras, né? O que aconteceu foi o seguinte: teve, né, na partida entre Sport e Palmeiras, foi lá em Pernambuco, teve um pênalti que foi muito contestado e muita gente disse que não foi pênalti a favor do Palmeiras. E o Palmeiras, eu não lembro se empatou ou se virou o jogo, mas enfim, beneficiou de alguma forma, esse pênalti beneficiou o Palmeiras. E aí, né, a Justiça Desportiva entrou em campo, porque foi uma coisa muito bizarra e teve até musiquinha, exatamente a musiquinha que rolou lá no canal do Razek V, que sou eu também, tá? Eu domino tudo aqui, tudo sou eu aqui na internet, a internet sou eu. Deixa eu editar aqui, aproximou, beleza. Então ouve aí. Do seu super-herói. E o Palmeiras que ganhou lá no final, tá de bobeira, quem ganhou foi o tal do pau. Às vezes o jogo é mesmo sujo. Olha o pênalti que deu Bruno Arleu de Araújo. Ele marcou a marca do pênalti, mas não foi pênalti. Isso é nítido. A Luísa, inclusive, já falou que esse tal de pênalti ele foi ridículo, disse a Luísa. Ridículo, disse a Luísa, exatamente. Foi muito ridículo esse pênalti. Favoreceu de alguma forma o Palmeiras e o STJD, né, decidiu entrar em campo para tirar de campo o Bruno Arleu de Araújo, né? Não sei se isso aconteceu, não lembro se isso aconteceu, porque foi muita coisa, mas rolou musiquinha no outro canal aqui que eu faço, enfim. 16 de abril teve o seguinte: Bruno Henrique do Flamengo é indiciado pela Polícia Federal por forçar cartão e beneficiar apostadores. Não lembro se foi em 2023, mas o Bruno Henrique, ele combinou ali, né, pelo menos as matérias, as reportagens da época disseram o seguinte: olha, né, teve aí supostamente, senhor juiz, uma conversa, né, entre Bruno Henrique e alguns familiares, alguns amigos, enfim, onde ele iria tomar um cartão amarelo e isso poderia beneficiar, ou beneficiou, enfim, supostamente beneficiou essa galera, os amigos dele. Então, né, teve a denúncia e a Polícia Federal acabou indiciando o Bruno Henrique, né? E eu lembro que foi, enfim, foi notícia em tudo quanto foi portal, a nação, né, se viu ali muito preocupada, porque o Bruno Henrique é um cara muito importante para o Flamengo e no final das contas a gente viu que, né, contra ele não aconteceu muita coisa, mas a Polícia Federal fez ali o trabalho dela, né? E aí, como o nosso queridíssimo aí ADM do Instagram colocou aqui, outro patamar de fraude.
é meio ácido aí o nosso ADM do Instagram, né? Enfim, né? Ele, né, não tem medo de falar as coisas. Então vamos lá, vamos ver aí o que aconteceu ainda no dia 21 de abril, que, salvo engano, foi feriado no Brasil, hein? Disse assim: Grêmio acerta retorno de Mano Menezes exatos 20 anos após início da primeira passagem. E o Mano Menezes, que rendeu bons memes aí no Grêmio, né? Mas no final ele foi dispensado pelo time e acabou, né, contratando, trazendo aí o Luiz Castro, o português. E aí, em maio, né, já entrando ali em maio, mês das mães e tudo mais, mês das mulheres também, não é mês das mulheres não, é só das mães mesmo. Enfim, o influenciador Luva de Pedreiro foi condenado a pagar uma multa de 3,2 milhões ao antigo empresário Alan Jesus. E aí o nosso grandiosíssimo, o nosso grande amigo, o nosso grande ADM. Eu vou até aumentar aqui. Será que tem como aumentar? Aqui, tá aqui. Aqui, eu acho que aqui tá. Acho que aqui tá de boa. Acho que aqui tá ok. O nosso grande ADM do Instagram, ele colocou assim: Alan Jesus tinha razão. É porque teve uma treta entre o Alan Jesus, o empresário do Luva de Pedreiro, e o Luva de Pedreiro, né, foi acusado ali de, né, não ser aquilo que as pessoas viam nas redes sociais, e acabou que o nosso ADM, né, colocou essa aí, meteu essa o nosso ADM, um cara que é muito corajoso, né, muito corajoso, e eu vou ter que até aumentar o salário dele, né. Então vamos lá. Agora, ainda em maio, a gente teve o seguinte: West Ham teme impacto psicológico que pode afastar Paquetá antes da conclusão da investigação, né? O Paquetá, que estava sendo investigado por conta ali de um caso, né? Que o mesmo caso, que é semelhante ao do nosso querido Bruno Henrique, questão de apostas esportivas, e ele estava sendo processado, e o processo estava meio que se arrastando, e ele, né, e o time, o West Ham, o time do nosso querido Lucas Paquetá, se viu ali meio que, olha, vamos tirar o Paquetá um pouco aí da jogada, porque pode afetá-lo, né, pode afetar o seu futebol, né, o psicológico pode não ajudar e tudo mais, e acabou afastando depois. Mas depois ele foi inocentado e tudo mais. Bom, mas isso foi notícia de maio, 8 de maio. E aí, ainda em maio, a gente teve o seguinte. Não, essa eu acho que, assim, quando o Flamengo ele olha para trás e vê isso aqui, né, eu acho que o Flamengo fala assim: cara, erramos. Porque olha só, a Arrascaeta foi do GE, né? A Arrascaeta apresentou oferta de extensão de contrato com o Flamengo até 2028. Clube responde com negativa, sem previsão de retomada nas conversas. Varela, Pedro e Rossi estão na frente da fila. Aí fala assim: não, mas olha só, eles só não queriam conversar agora e tudo mais. Não, mas tudo bem. Mas olha só, o Arrascaeta, ele, né, não foi bem isso, né? Mas dá até pra gente pensar assim: pô, o Arrascaeta teve a proposta dele ali meio que deixada pro final da fila, e ele acabou mostrando em campo porque ele deveria, né, ser bem tratado como o rei no Flamengo até o dia que ele quisesse, né? Porque o que esse cara jogou de bola em 2025 não está escrito. Mas não está escrito. O nosso querido Arrascaeta, e ele foi, salvo engano, considerado o melhor estrangeiro no futebol brasileiro. Então não tem jeito, o Arrascaeta jogou muita bola em 2025 e merece sim a extensão de contrato aí com o Flamengo, né? E ser tratado como rei também, né? Então vamos lá. Teve essa aqui, onde eu meti aqui, né? Sim, exatamente isso aqui foi um vídeo que eu fiz aqui na época que eu gravava
o resumão da rodada, né? Eu parei de gravar o resumão da rodada porque dá um trabalho, mas eu vou voltar, um dia eu volto, né, com os resumões da rodada, mas eu vou até atualizar aqui para a gente pegar do início, né, que diz assim, eu disse o seguinte, né, e dando o contexto, ó, Neymar foi campeão da Kings League, mas o time que ele joga tá na zona do rebaixamento, o time que ele joga, o Santos, né? Então, eu disse isso aqui em um vídeo aqui no YouTube mesmo, tá? No clássico alvinegro paulista, quem se deu de bem mesmo foi Yuri Alberto, que marcou o único gol da partida. E apesar do Peixão amargar mais uma derrota e estar ali na vice-lanterna do campeonato, tem gente lá na Baixada que não tem motivo para chorar não. Neymar, claro, sempre ele, que foi o campeão da Kings League. E mesmo depois de ter vazado aí que ele tá recebendo uma bolada do Santos, o presidente do time de futsal da Fúria foi lá só pra, sei lá, cumprir contrato. Mas correu, comemorou, teve resenha e, claro, sorriu à toa, né? Pô, mas até eu recebendo a bolada que ele recebe do Santos, caramba. Até eu, pai! No clássico, como eu falei, né? Se eu tivesse aí recebendo 130 mil reais, eu compraria um carro e um quadro do Pelé para colocar aqui no fundo, né? Porque é só um carro e um quadro do Pelé já dá 132 mil reais. É exatamente isso. E a gente parte agora para 31 de maio. E teve a seguinte notícia, aliada de Augusto Melo, né? O ex-presidente do Corinthians, diz ter comando de conselho no Corinthians e que impeachment está anulado. Anulou, acabou, zerou, acabou para quem queria o fim da gestão Augusto Melo no Corinthians, mas depois a gente viu que não deu muito certo. Mas, né, teve aí esse lance, aí teve essa jogada, aí teve essa cena aí nos bastidores ou, né, ali no comando do Corinthians, né? Foi uma novela muito complicada de acompanhar, tá? Muito complicada de acompanhar, mas enfim, teve isso daí também. Teve também o seguinte, Câmara do Rio se aproxima de tornar persona non grata o presidente da Conmebol. E a gente vai ver aqui no Terra. Vamos lá, eu vou guiar vocês aqui, porque tá cortado. Ai, para! Tá cortado aqui, ó. Olha só. Eu não quero, Terra, eu não quero. Então vamos lá, ó. Foi aprovado nesta quarta-feira um projeto de lei que declara o presidente da Confederação da Conmebol, né, Alejandro Domingues, persona non grata na cidade do Rio de Janeiro. A decisão da Câmara Municipal se deve ao fato de que, além de Domingues ser omisso essa palavra mesmo que vocês estão lendo, né, existente no meio futebolístico, o próprio tem feito declarações preconceituosas sobre os brasileiros. Em março deste ano, por exemplo, ele disse que a Copa Libertadores sem clubes brasileiros seria como Tarzan sem a macaca Chita. Exatamente, o senhor Alejandro Domingues meteu essa aí, né? E ele, enfim, não sei se foi aprovado, eu não acompanhei depois também, mas, enfim, meteu essas, né? Meteu essas, cara, né? Enfim, é isso aí, né? É isso aí, o futebol tenta evoluir, mas tem gente que não quer evoluir. E no dia 5 de junho, vulgo dia do meu aniversário, teve isso daqui, ó, estreia de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Parece que as coisas não mudaram muito, né? Por quê? Porque o Brasil, ele empatou, salvo engano, com a Colômbia ou com o Equador, não lembro mais, mas acabou que a gente teve aí, ó, o Carlo Ancelotti saiu pensando aí do jogo, né? Pensando muitas coisas, pensando se ele tinha amarrado a égua dele no lugar certo, né? E o Brasil, né, para quem estava ali com a expectativa lá em cima, como eu, enfim, né, acabou tendo uma grande decepção com a estreia do Carleto aí na seleção brasileira. E ainda em junho a gente teve o seguinte: Rogério Ceni critica a Copa do Nordeste e avalia confronto do Bahia contra o Fortaleza. Eu bati muito na tecla aqui acompanhando a Copa do Nordeste, principalmente ali
os jogos finais, né? Porque o Bahia, por exemplo, enfrentou o Confiança em 2 partidas, venceu, né? As 2 partidas, venceu de goleada, mas não teve tempo para, pelo menos no meu julgamento, né? Não teve tempo para recuperar seus jogadores para enfrentar o Fluminense na Copa do Brasil. E acabou que na Copa do Brasil o Bahia foi eliminado. Então, né, críticas aí do senhor Rogério Ceni à Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, né? E enfim, aconteceu muita coisa aí nesse campeonato. Salvo engano, né, teve aí mudanças no calendário da competição da Copa do Nordeste. Vamos ver o que vai acontecer aí para a temporada de 2026, né? Então vamos lá. No dia 8 de junho, a gente chegou aí a 5 mil seguidores no Instagram. Agora a gente está com quase 20 mil seguidores. Muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo e segue a gente lá no Instagram. Se inscreve aqui no canal, pô. Não custa nada. Deixa o like aí no vídeo, deixa um comentário, né, comentando aí qual foi o acontecimento aí de 2025 que marcou a sua vida futebolística. E também, né, segue a gente lá no Instagram, beleza? Nesse dia aqui a gente bateu 5 mil seguidores, né? Segue a gente lá. Então vamos lá, aqui ó, também teve em junho, Portugal venceu a Espanha e conquistou a Nations League num jogo eletrizante. Cristiano Ronaldo, aos 40 anos, levantou mais uma taça em sua carreira. E o nosso amigo Neymar Júnior, ele foi flagrado apenas imitando o Lloyd Augusto. Exatamente, ó. Aí, ó, Lloyd Augusto, o que, né? O que? Aí, ó, tá aí, ó. É o nosso menino garoto eterno Neymar, é isso aí. No Dia dos Namorados, acabou o amor no Flamengo? Foi isso mesmo? Então, torcedores do Flamengo protestam após aceite de Gerson ao Zenit e em embarque para a Copa do Mundo de Clubes. Entre aspas, para um torcedor ou para os torcedores do Flamengo, traidor, né? Isso contextualizando, né? O Gerson, que é ou era ídolo do Flamengo, acabou fechando aí com o Zenit da Rússia e, né, enfim, tá recebendo uma bolada lá e os torcedores do Flamengo não gostaram, né? Claro que não gostaram, porque o cara era meio que tratado como rei, né, lá no Flamengo, e parece que agora, né, tem notícias aí, pelo menos, que o Cruzeiro tá tentando levar ele, Palmeiras também parece que tá na briga, bom, enfim, né? Vamos ver aí cenas dos próximos capítulos, mas nesse dia aqui, no Dia dos Namorados, acabou o amor para o queridão Gerson, né, no Flamengo. Então vamos lá, vamos continuar e carrega. Fluminense revela lesão de Soteldo, que está fora da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Essa aqui foi pra rir, gente, porque o cara, ele foi contratado, né, para o Brasileiro Médio a preço de ouro, e quando chegou na Copa do Mundo de Clubes seria um reforço importante para o time. Quando chegou na Copa do Mundo de Clubes, ele, né, acabou revelando ali uma lesão. E aí o nosso ADM lá do Instagram colocou o seguinte: enganei o bobo. Exatamente, o cara é ácido, E no dia 20 de junho, o que aconteceu? O Botafogo fez história e venceu o PSG, campeão da Champions League 2024, por 1-0, com gol de Igor Jesus. Com a vitória, o Glorioso chegou à liderança do seu grupo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Exatamente, foi um dia histórico para o botafoguense, histórico para o Botafogo, histórico para Igor Jesus também, que marcou o gol. E o Botafogo venceu o poderosíssimo PSG, e lembrando que o Flamengo perdeu para o PSG. Então o Flamengo ali, ó, que tinha as chances de vencer o PSG. Por quê? Quais as chances que tinha o Flamengo de vencer o PSG? Porque é vizinho do Botafogo, né? Era só bater na porta ali do Botafogo e falar: aí, como que vocês ganharam o PSG mesmo? Tá, e pegar e ganhar os caras. Não conseguiu mais, o Botafogo conseguiu. E é um feito inédito, né? Foi um feito muito grande aí, muito grande para o botafoguense. Então vamos lá.
A Cucuredia, do Chelsea, diz: se enfrentarmos o Flamengo em outro momento, poderemos vencê-lo. Será, Cucuredia? Será? Se for chorar, manda áudio, disse o nosso ADM lá no Instagram. E o seguinte, né? É porque ele disse isso, porque o Flamengo simplesmente colocou de novo os ingleses na roda no Mundial de Clubes que aconteceu em junho e julho. O Mundial da FIFA, né? Porque o Flamengo venceu o Chelsea por 3-1, né? O Alacian fez gol, o Danilo fez gol, Bruno Henrique fez gol, e o que sobrou para o Cucuredia mandar áudio chorando, né, ir para o Flamengo, exatamente. Aí ele veio com essa, né, meteu essa: não, se a gente enfrentar de novo o Flamengo, a gente não ganha mais, acabou, chega, esquece isso. Então vamos lá, no olho da rua: Botafogo demite técnico Renato Paiva após eliminação no Mundial. Acho que há 2 notícias atrás eu falei que, né, a gente viu aqui, você viu também, que o Botafogo, que era treinado por esse homem aqui, Renato Paiva, ganhou o campeão da Champions League. E quando o Botafogo foi eliminado da competição do Mundial, ele foi mandado embora. Bom, isso é puro suco do futebol brasileiro. Vamos lá, continuando aqui. De acordo com o jornalista Mauro César Pereira, o Flamengo estaria aberto em receber propostas para vender o atacante Pedro. Teve isso no Flamengo, tá? Em 2025. Teve isso, tá? Todo mundo que tá falando aí, não, o Flamengo... Não, beleza, o Flamengo ganhou quase tudo esse ano. Mas também teve isso aí, tá? A diretoria querendo vender o Pedro P9, o cara que não pode sair nunca do Flamengo. Então vamos lá: Coutinho rescinde com o Aston Villa e assina com o Vasco. A barreira vai virar baile. E virou baile porque o Vasco conseguiu aí contratar o Felipe Coutinho. Não ganhou a Copa do Brasil, né? Mas enfim, Felipe Coutinho é do Vascão, né? Isso no dia da independência dos Estados Unidos. No dia 5 de junho teve o seguinte, né? De acordo com o site O Tempo, donos do Atlético Mineiro, né, do Galo, planejam um novo aporte financeiro na SAF. Se endividar mais um pouquinho, né? O que é um peidinho para quem já tá todo cagado? É exatamente isso. No dia 10 de julho teve o seguinte: Memphis faz reunião com diretoria do Corinthians e volta a treinar após falta sem aviso. Meteu o atestado. Se você aí que ganha um salário mínimo e vai trabalhar, né, pega condução lotada e tudo mais, e pô, você quer dar um perdido ali no seu local de trabalho, cara, o seu ídolo tá fazendo isso, então faz isso também. Pronto, acabou, né? É isso. Se o Depay pode, a gente também pode. É isso aí. Então vamos lá, no dia 12 de julho teve o seguinte: Felipe Luiz detona a postura de Pedro no Flamengo, atitude lamentável, beirou ao ridículo. Aí vai ter gente que vai falar assim: mas não pode criticar o Pedro. Não pode criticar o Pedro no Flamengo, não pode. Não pode. Eu acho que teve contexto aqui, hein? Teve contexto. Deixa eu ir mexendo aqui. O técnico do Flamengo, Felipe Luiz, explicou em coletiva por que não relacionou Pedro para o jogo contra o São Paulo, vencido pela equipe rubro-negra por 2-0 neste sábado no Maracanã. O treinador fez duras críticas à postura do atacante ao longo das atividades desta semana no ninho do Urubu, né? Teve notícia aí, né? Enfim, não dá para confirmar isso, ainda mais agora, mas que o Pedro, né, tava tendo uma postura meio de nariz em pé, aquela coisa toda, né? Eu sou o Flamengo. Pô, o cara pode, né? O cara faz gol de tudo quanto é jeito. Então vamos lá, continuando aqui. Em 14 de julho, a gente teve o pedido do Arias para sair do Fluminense e ser negociado com o Wolverhampton. Hoje, eu tô gravando no dia 22 de dezembro de 2025. Hoje, eu tenho quase certeza que o senhor John Arias está um pouco
arrependido aí dessa atitude aí, dessa ação, enfim. Eu acho que sim, né? Então, enfim, também em julho aconteceu a saída do técnico Juan Pablo Vojvoda do comando técnico do Fortaleza, né? Ele foi assim, olha só, pô, isso cortou meu coração, galera. Cortou meu coração, porque o Vojvoda, ele chorou lá diante da torcida. Ele, que é um ídolo, né? Lá no Lion, enfim, saiu, né? Acabou. Foi isso que aconteceu. E a gente teve em julho também o Corinthians, que pagou por remédios disso mesmo, pagou Tadala para o senhor Duílio Monteiro Alves. Aqui, ó, ele cantando. A música eu não vou colocar aqui, senão esse vídeo aqui vai com Deus. Mas ele tá cantando alguma coisa, tipo Minal Tadala aí, alguma coisa assim. Exatamente, cara, não teve jeito. O Corinthians esse ano foi um poço de escândalo, né? E continuando, a gente teve a proposta do Grêmio pelo Roger Guedes, que continuou, né, lá nas Arábias ou na China, não lembro onde ele tá. Mas enfim, teve em agosto, infelizmente, essa notícia aqui, ó, Carlos Eduardo do Mirassol é chamado de macaco após vitória contra o Vasco e faz denúncia. Enfim, a gente viu muitas cenas, né, muitos episódios disso, sabe, no futebol. A gente, né, eu mostrei aqui para vocês a Câmara do Rio fazendo moção de repúdio e querendo tornar o senhor Alejandro Domingues, né, que é o presidente da Conmebol, né, como persona non grata no Rio de Janeiro, por conta, né, da sua omissão em casos desse tipo. E aqui no Brasil também teve, infelizmente. Então é algo que a gente precisa parar para refletir e buscar um futebol que seja mais inclusivo e que essas cenas, né, essas cenas lamentáveis, elas sejam punidas, né, que tenham, né, quem comete essas coisas, que tenha ali, não é, a sua punição, punição rigorosa, para que essas coisas não aconteçam mais, né, e a gente tenha um futebol para todos, né? Enfim, a gente viu muito isso em 2025 também, infelizmente. E a gente teve em agosto isso aqui, ó, torcedores cobram Palmeiras com faixas, cestas e até Nutella antes do derby, né, antes da partida contra o Corinthians. Faca nos dentes, né, foi pela Copa do Brasil, né, e eles colocaram lá baldinho de pipoca, colocaram Nutella. Gente, se vocês soubessem o quanto que Nutella tá caro, né, vocês não fariam protesto com isso não, mas enfim, teve lá no Palmeiras, né, isso, né, e parece que o Palmeiras perdeu, né, e o Palmeiras perdeu, porque foi eliminado pelo Corinthians, né? Enfim, não deu muito certo, vai colocar Nutella para fazer protesto, pô, pelo amor de Deus. A gente teve também em agosto Hélio dos Anjos criticando a quantidade de técnicos estrangeiros no futebol, modismo, e o nosso querido ADM aqui do Instagram diz o seguinte: tudo modinha, né? Ele é um cara bom, hein? O nosso ADM do Instagram é um cara bom demais. Em agosto teve o seguinte: sócios aprovam impeachment e Augusto Melo é destituído da presidência do Corinthians. Acabou pra você, acabou, e o Stevely assumiu, né, no lugar dele. No Grêmio teve o seguinte: Marcelo Marques desistiu de ser presidente do Grêmio. E ele disse o seguinte: a política está à frente do clube. E o nosso ADM, né? Nem a pena nós iremos. Exatamente, foi isso aí, né? Cara, ele é muito engraçadinho. E teve em setembro, já no dia 1º, o seguinte: Atlético Mineiro negociando a contratação do técnico Martim Anselmi, ex-Porto. Porto FC, Porto que contratou o Thiago Silva do Fluminense, né? Teve isso daí também, né? O Atlético Mineiro aí, e acabou ficando com outro estrangeiro, né? O Sampaoli. Teve também o seguinte, olha aí: Cuiabano se despede do Botafogo, não é um adeus, é só um até logo. E salvo engano, 1 ou 2 dias depois ele voltou pro Botafogo. Teve isso daí, né? O futebol brasileiro não é para amadores. E teve isso aqui também, ó: o Bahia sendo campeão da Copa do Nordeste, né, goleando 2 vezes, né, nas 2 partidas o Confiança, né? O Bahia campeão aí da Copa do Nordeste, se não me engano é o 4º ou 5º
15º título. Tivemos também o Santa Cruz garantindo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro com a ajuda dele, né, Thiago Galhardo, que foi lá nos estúdios da Globo a fazer aí a sua apresentação. Vamos ver o que ele falou lá. Não, aqui é a parte da música. Eu não posso deixar a música porque, né, senão esse vídeo aqui vai com Deus, né, vai de série D, né? Aí. É papai aqui. Eu falei que vim pra subir, tu secou, mas não adiantou. A cobra subiu. A cobra subiu e foi para a Série C. O Santa Cruz voltou para a Série C. Também tivemos aí em setembro Conmebol anulando expulsão de Plata, que acabou ficando à disposição do Flamengo para a volta contra o Estudiantes, né? Foi uma coisa, né? Essa expulsão do Plata pela Libertadores foi uma coisa assim estranha demais, muito estranha, né? E o nosso ADM colocou aqui, ó, desroubado, porque foi, né? Enfim, não existiu, né, motivo para ele ser expulso. Mas ele foi expulso, desfalcou o time no jogo ali, né? Aí depois reviram, não, cancela esse negócio, cancelaram e ele voltou. Puro suco do futebol sul-americano. A gente teve também em setembro torcida do Santos fazendo festa para Brahim na Vila. O Bilal vem aí e o bicho vai pegar. Brahim Bilal, exatamente, ele foi. Nunca vi ele jogar, mas ele tá no Santos. Tivemos aí o Inter oficializando a contratação de Ramon Dias, também em setembro, internacional, né? Tivemos em outubro Palmeiras acertando contratação de Felipe Tereza, herói do Mundial Sub-20 do Flamengo. Ele, né, deu o título para o Flamengo e meses depois ele foi contratado pelo Palmeiras. É isso aí, né? Isso que aconteceu. Tivemos o seguinte também em outubro. Pedrinho afirmou publicamente que La Máquia tinha muito interesse em ajudar o Vasco. Depois de frustração em negociação da SAF, o presidente voltou a citar excelente relacionamento com o empresário. Vascrefisa? Vasmeira? Não sei, né? Tivemos também em outubro um jogo que virou aí assunto. Sabe o 535 aqui que passa pelo contorno? Então, todo mundo falou nesse jogo, que foi o jogo entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi. O Palmeiras conseguiu uma bela virada por 3-2 e teve um pênalti ali do Alan, né, no jogador do São Paulo. Ele caiu, escorregou e acabou cometendo pênalti. E isso virou assim, né? Olha o pacto aí do Palmeiras, o Palmeiras tem a arbitragem na mão e tudo mais. Acabou que o Palmeiras não ganhou nada, né? Mas enfim, ganhou aí o título de campeão contra o São Paulo, né? Por um jogo só, por uma rodada só. E o árbitro, que era o Ramon Abate-Abel, ele acabou sendo afastado, né? Enfim, coisas também do futebol brasileiro, né? Tivemos aí em outubro, por ampla maioria dos credores, aprovando o plano de recuperação judicial do Vasco após 6 horas de assembleia, né? O São Paulo aí, o Vasco aí tentando se recuperar. Muita gente diz que não, o Vasco é um time falido, né? Bom, tá em recuperação judicial ainda, gente, calma, né? Mas aconteceu isso aí, mais uma página de vergonha na história do Vasco. É isso mesmo, exatamente isso. A gente teve também, agora em novembro, Everton Ribeiro voltando após uma cirurgia e jogando bem. E ele dizendo, né, olha, não tinha volta melhor, né? Ele que foi diagnosticado, salvo engano, com um câncer. E ele voltou a jogar pelo Bahia e jogou bem, né? Uma grande vitória não só para ele, mas também para o Bahia, mas também para o futebol brasileiro, né? E para os amantes do futebol. Tivemos isso aqui também. Ao lado de Ancelotti, Leão e Oswaldo de Oliveira criticam a presença de técnicos estrangeiros no Brasil. Sim, foi isso que a gente... Sim, exatamente.
O Leão e o Oswaldo de Oliveira criticando técnicos estrangeiros no Brasil, né? E aí a gente se pergunta o que o Leão e o Oswaldo de Oliveira fizeram para poderem criticar, né? Assim, não estou dizendo que eles não ganharam nada. O Oswaldo de Oliveira, inclusive, ganhou o Mundial com o Corinthians no ano 2000, né? Ganhou bem. O Leão, ele, enfim, foi um dos responsáveis, salvo engano, por uma nova trajetória do futebol japonês, né? Então, passa também pelas mãos do Leão, né? Aí, isso que o futebol japonês está se tornando. Mas aí, foi cringe, cara. Foi cringe isso que aconteceu. Foi no palco da CBF, foi na frente do Ancelotti, foi horrível. Tivemos a reeleição do Odorico Roman, candidato da Chapa 1, eleito como presidente do Grêmio na maior votação entre associados da história do clube, né? Eleito aí o Odorico Roman, presidente do Grêmio. Tivemos também a empresa de Neymar Pai, né? Comprando a marca Pelé, que negociará licenciamento com o Santos. Muito dinheiro para o menino, hein? Tivemos a volta do Tite para o futebol, né? Depois de um tempo, né? Ele se cuidou e tudo mais, ficou um pouquinho fora, né? Do futebol, mas voltou e já fechou com o Cruzeiro, tá? Agora o Cabuloso vai ganhar tudo na próxima temporada. Tivemos o Flamengo sendo o maior vencedor da Libertadores da América, né? O brasileiro, o time brasileiro com mais títulos da Libertadores e venceu por 1-0 com o gol do Danilo, né, em cima do Palmeiras. E também tivemos o Flamengo campeão do Brasileirão, né? Então o Flamengo, sob o Felipe Luiz, venceu o seguinte: Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Taça Guanabara, Campeonato Carioca, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, ganhou também Derby das Américas, ganhou Copa Challenger, só não ganhou o Intercontinental ou Mundial, mas tá bom, né, Flamengo? Tá bom, pô. Não tem nem mais lugar para colocar a taça mais. Tá bom. Tivemos o Abel Braga lamentando a situação do Inter, que estava na zona do rebaixamento, e se defendendo por uma fala que ele fez sobre o uniforme do Internacional, né? Que ele disse que era rosa, né? E daí vocês já devem entender, né? Quem perde um filho não é homofóbico. Ele tentou se explicar, enfim. Não ficou muito legal, não. Tivemos os adversários do Brasil sendo definidos para a Copa de 2026 e vai ser isso aqui, ó: Marrocos, Escócia e Haiti. O Hexa já é nosso, tá? O Hexa já é nosso. Abel Braga, sim, ele voltou aí de novo e ele disse o seguinte: ele se emocionou, né, ao livrar o Internacional do rebaixamento, e disse o seguinte: mais importante que o Mundial. Não sei, mas ele disse isso aí, então tá falado. Tivemos mais uma cena para esquecer, né, em 2025, que a repórter Nani Chermelo relatou a abordagem hostil de Bernabé do Inter. Fala agora, né? Ele tirou o fone da repórter e, enfim, horrível, né? Foi um ato covarde, como disse aqui o nosso ADM do Instagram, né? Pra que fazer isso? A menina tá lá, tá trabalhando, ela torce pro Inter, né? Porque ela fez uma crítica, ela, né? Como torcedora tem que criticar mesmo, né? E, né, não só por ser torcedora, ela é imprensa, né? Então, assim, sei lá, será que algum repórter ele teria feito isso se fosse um repórter homem, né? Enfim, lamentável, senhor Bernabé. Tivemos aí o Flamengo perdendo para o Paris Saint-Germain há 5 dias atrás, né? Há 5 dias atrás o Flamengo perdeu para o Paris Saint-Germain, perdeu nos pênaltis, e Saul, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram seus pênaltis, e o Flamengo acabou ficando com o vice-campeonato aí do Mundial, né? O Mundial de Clubes, o Intercontinental da FIFA. Tivemos o governador do Espírito Santo jogando, né, dando um carrinho violento aqui para cima do seu adversário,
né? Aí, ó, toma aí, ó. Toma aí, o cara, ó, chegou com tudo, hein? Chegou com tudo, fez o 360. Aí, ó. Calma aí. Aqui, ó, que comentou esse senhor aqui, ó. Escola Júnior Baiano. É isso aí, pô. Governador, hein? Imagina se não fosse. Então vamos lá. E também tivemos, para fechar o ano, o título do Corinthians da Copa do Brasil. Venceu por 2-1 o Vasco, gols de Yuri Alberto e Memphis Depay. É isso mesmo, galera. E aqui acaba o nosso vídeo, a nossa retrospectivola de 2025 deste canal, o canal Contra Rapa. Eu peço para você de novo, mais uma vez, deixar o seu like, deixar, né, um comentário qual foi o feito, né, o que aconteceu aí em 2025 no mundo do futebol que marcou a sua vida futebolesca. Peço também para você escorregar a sua inscrição neste canal, porque é muito importante para este canal e porque tem vídeo aqui quase todo dia, beleza? Até o próximo vídeo e até 2026!